Fala, nação rubro-negra, boa noite, saudações rubro-negras. Voltamos a falar mais uma vez do canal Flamengo até morrer. Hoje trazendo algumas informações sobre o mais querido do Brasil para vocês. Iremos falar sobre a volta de Rodrigo Caio aos treinos depois de um grande período após a lesão que ele sofreu em sua coxa. Iremos também falar da volta do Diego Ribas, o nosso capitão, após ele receber o terceiro cartão amarelo perante a equipe do Vasco. Ficou fora da 35ª rodada, ocorrida no domingo contra a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa, em que o Flamengo empatou em 1-1. Vamos falar também sobre o número de chances perdidas do Flamengo nesse campeonato brasileiro, o número de finalizações criadas pelo time. Vamos também trazer algumas informações referente a Jorge Jesus, tudo que tem saído na mídia portuguesa, beleza? Mas antes de tudo, galera, eu gostaria que você fosse no nosso canal, se inscrevesse, divulgasse para o seu amigo, que você fosse no nosso perfil do Instagram, Flamengo até morrer, e adicionasse e passasse também para os seus amigos, para que nós possamos trazer novas informações do mais querido do Brasil para vocês, beleza? Então vamos lá, galera, falando um pouquinho sobre a volta do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que sofreu uma lesão grave esse ano, nesse campeonato brasileiro, ficou um tempo afastado. Rodrigo Caio que está de volta aos treinos, voltou a treinar essa semana com a equipe, O Rodrigo Caio que esse ano de 2020 não foi muito bom para ele, Teve muitas lesões e acabou afastando ele de muitos jogos do time do Flamengo. Porém, o Rodrigo Caio está de volta e possivelmente já estará em campo contra a equipe do Corinthians no domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio, que volta a treinar e firme para estar apto para o 36º jogo do Flamengo esse ano. Vamos falar sobre a possível escalação do Flamengo para esse jogo de domingo contra o Corinthians. Possivelmente, Hugo Souza no gol, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio na zaga ao lado de William Arão, Felipe Luiz, Gerson, Diego, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que, com a entrada do Rodrigo Caio na zaga, o Gustavo Henrique volta a ser uma opção no banco. Mas graças a Deus o Gustavo Henrique voltou a jogar bem, Gustavo Henrique que tem dado novamente um pouco mais de alegria aos torcedores rubro-negros, a todos nós. Então é uma possível chance que ele terá de entrar novamente no time no decorrer do jogo. Isso ajuda muito o Flamengo, porque com o crescimento do Gustavo Henrique, a volta do Rodrigo Caio, a utilização do William Arão na zaga, muito pode ser utilizado durante algumas partidas, a mudança taticamente do time, da formação, porque o William Arão, ele é um volante de origem, E muitas das vezes nós vemos o Gerson, o Diego se doando muito durante o primeiro tempo das partidas e tem cansado no segundo tempo. Com isso, uma possível volta do William Arão durante o segundo tempo para a sua posição de origem pode ocorrer e o Gustavo Henrique entrar na zaga ao lado do Rodrigo Caio. Lembrando que o Rodrigo Caio é um exímio zagueiro, é um jogador que ajuda e contribui muito na bola aérea, tem um bom passe, sai muito para o jogo, arma jogadas. Lembrando que o Rodrigo Caio, ele também já jogou como volante, então conhece um pouco da posição, Então isso contribuirá muito para o Flamengo com a volta do Rodrigo Caio à zaga. A volta do Diego Ribas, O Diego Ribas que tem sido um jogador importante taticamente para o time nessas últimas rodadas, Ele que assumiu ali a liderança novamente do time no meio-campo, tem jogado bem e desfalcou o Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Mesmo que o João Gomes tenha ido muito bem. O João Gomes, lembrando que toda vez que é chamado pelo Rogério Ceni, entra bem nos jogos, tem mostrado postura, tem decidido muitas das vezes jogadas ali no meio-campo, roubadas de bola, e isso tem contribuído muito com as chances criadas pelo Flamengo nesse campeonato brasileiro. Lembrando que o João Gomes é uma revelação, O João Gomes, que na base era tido como um craque, vem desempenhando hoje um bom papel no Flamengo, no time profissional, e por isso teve o seu contrato estendido até 2025,
uma informação importante também do João Gomes aqui no nosso canal. Vamos falar também, galera, um pouquinho sobre essas chances perdidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O ranking divulgado pela CBF, o Flamengo, em chances perdidas, está em primeiro lugar, com 16 chances claras de gol perdidas. Em segundo lugar vem o Botafogo, com 8. Em terceiro lugar, o Palmeiras também com 8. Em quarto vem o Bahia com 7. Em quinto, o Corinthians com 6. E Fortaleza e Grêmio. Fortaleza em sexto, Grêmio em sétimo, também com 6 finalizações, ou seja, chances claras perdidas nesse brasileiro. No total de finalizações do Brasileirão, né, de finalizações feitas pelo time, o Flamengo está atrás do Atlético Mineiro. O Atlético está em primeiro lugar com 546. Em segundo vem o Flamengo com 531. Em terceiro, o São Paulo com 500. Em quarto, vem o Grêmio com 478. Em quinto, vem o Bahia com 451. Em sexto, Botafogo com 445. E em sétimo vem o Palmeiras com 442 finalizações nesse Brasileirão. Ou seja, pessoal, o Flamengo teve 16 chances claras perdidas nesse Campeonato Brasileiro. Se essas bolas tivessem entrado, hoje o Flamengo estaria na ponta do Campeonato Brasileiro, até mesmo com folga na pontuação. O Flamengo tem perdido muitas chances de gols. Nós vimos agora nesse último jogo, o Flamengo com muitas chances criadas, muitas possibilidades de fazer o gol e não fez. Os jogadores, na hora que tem que chutar, querem tocar. Na hora que tem que tocar, querem chutar. Não está ocorrendo aquela comunicação clara entre os jogadores, né? Nós vemos o Gabriel, né, o Gabigol, muitas das vezes querendo tocar em bola que tem que finalizar. O Bruno Henrique, De Arrascaeta, querendo trabalhar essa bola e não finalizar ela, né? Lembrando que o Flamengo, em 2019, trabalhava muito essas jogadas, essas triangulações, dava certo, o time chegava tocando, finalizava e fazia gol. Só que hoje está com mais dificuldade. Os jogadores têm competência para isso? Sim, tem competência para fazer esse tipo de jogada. Porém, não está conseguindo concluir em gols. Então está na hora do Gabigol, do Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, dar um biquinho na bola, enfiar ela para dentro do gol. Porque o que importa é o gol, o que importa são os 3 pontos. Muitas das vezes nós vemos o Pedro, quando está ali no ataque do Flamengo, sobra uma bola para ele, ele já mete pro gol. O Pedro, que não esteve com o Flamengo em 2019, naquele ano mágico do Flamengo, né? Então o Pedro, por não ter tido essa oportunidade de jogar com o Jorge Jesus e esses jogadores naquela ascensão do Flamengo, em que o Flamengo jogava bonito, era um futebol vistoso, triangulações, chegava dentro do gol fazendo triangulação, o Pedro não pegou isso. Então hoje o Pedro, toda vez que tem uma oportunidade, ele não olha para tocar, ele já tenta finalizar. O Gabigol tem que ter essa gana, essa vontade. O Flamengo está muito indisplicente na hora de finalizar. O Flamengo, o Gabigol, muitas das vezes tem chance de fazer gol e não faz. Nós vimos no domingo, ele teve uma oportunidade, fez o gol de pênalti e outras oportunidades ele acaba perdendo o gol. Ele faz um para perder 5 oportunidades e não pode. Por mais que em 2 anos seguidos o Gabigol vem sendo artilheiro do Brasileirão. Mas cada ano é um ano diferente. Se ele perder essas oportunidades, continuar perdendo as oportunidades, fica complicado do Flamengo assumir essa liderança e até mesmo buscar o título nessas últimas rodadas. Tem que caprichar. Não pode perder esses gols. O Flamengo não pode perder esses gols. O Internacional não aparece em nenhum dos 2 rankings. Tem um número de finalizações abaixo, mas está na liderança. Porque consegue concluir em gols as chances que tem. Então não é possível o Flamengo, com esse número de finalizações, são 531 finalizações, 16 finalizações claras, chances perdidas de gol. Não pode perder isso. Nós vemos que o Gabriel, né, o Gabigol, tem uma dificuldade de finalizar com sua perna direita. Será que só nós vemos isso? Ou o Rogério Ceni não está vendo isso, gente? Rogério Ceni, por favor, pega o Gabigol, coloca ele para trabalhar, finalização, 15 minutinhos depois do treino, perna direita, para ele ir aprimorando a sua capacidade de finalização com a perna direita, já que ele consegue fazer muitas das vezes a jogada para a perna direita dele. Bota ele para trabalhar isso 15 minutinhos antes ou depois do treino. Ah, mas o Gabigol já tem 21, 22 anos, 23, já tá velho. Não,
Não é que ele vai aprender a bater com a direita, ele vai aprimorar a finalização dele com a perna direita, para que a gente não venha sofrer durante os jogos. O Flamengo não pode ficar sofrendo isso durante os jogos. O Flamengo tem potencial, tem jogadores para definir o jogo. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, depois que tiver o jogo já definido, aí faz suas jogadas de efeito, tenta fazer as triangulações, mas com o jogo definido. Mas não dá para fazer isso com o jogo com 1-0, 1-1, 2-1, 2-0. Tem que matar a partida no início. O Flamengo que vem cansando muito no segundo tempo, porque os jogadores se doam, criam oportunidades no primeiro tempo, mas como não consegue produzir e concluir isso em gol, no segundo tempo, por ter tido essa marcação à pressão, essa linha alta na saída de bola do adversário, tem se doado muito durante o primeiro tempo, não consegue manter no segundo. Como não conseguiu efetuar os gols, fazer os gols das chances criadas, passa dificuldade no segundo tempo. Nós vimos isso diante do Vasco, vimos isso diante do Red Bull. O Flamengo tem muitas oportunidades de matar o jogo no primeiro tempo e não faz. Com isso, o rendimento da equipe cai no segundo tempo e o time passa sufoco. Muitas das vezes acontece o que ocorreu agora nesse último domingo. Sofre o gol de empate e não consegue fazer as outras oportunidades e acaba empatando. Então, Rogério Ceni, por favor, coloca o Gabigol para treinar um pouco essas finalizações com a perna direita. Vamos botar o Bruno Henrique para trabalhar a finalização também. Vamos encaixar na mente do nosso atacante que tem jogo, que tem que ser como o Hernani Brocador. Surgiu a oportunidade, bica ela para dentro do gol. Tem que ser como o Romário, muitas das vezes, dá um biquinho na bola, bota ela para o fundo da rede, para que a gente venha definir os jogos e a gente possa fazer grandes jogos, né? E o time possa pontuar, ganhar os 3 pontos e crescer aí, chegar na última rodada aí com chances reais de título, que eu acredito que nós vamos ser campeões. Mas para isso temos que aproveitar as oportunidades. Beleza? Então, galera, é isso aí. Essas são algumas informações que eu trouxe da equipe do Flamengo, dessa rodada também que nós vamos ter no domingo contra o Corinthians, da possível escalação do Flamengo, né? E também agora vamos falar rapidinho aqui sobre o Bruno Viana, né, que chegou ao Rio de Janeiro, ele que acertou com o Flamengo, é um grande jogador, um zagueiro que vai ajudar muito a parte defensiva do Flamengo, já que o Ilharão tem, né, ali jogado numa posição que não é dele, então o Bruno Viana vai ajudar muito ao Flamengo, né? Nós temos também a volta do Thiago Maia, que já está treinando com bola, isso é importante. Thiago Maia, que é um baita de um jogador que vai nos ajudar muito em 2021, né? E acredito muito no potencial desse jogador. E falando um pouquinho também, galera, sobre o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus que está sendo aí sendo noticiado pelo jornal A Bola, né? Pelo Correio da Manhã, jornal de Portugal, né, sobre a possível demissão dele, do Benfica. O Jorge Jesus que já deixou claro que ele ama o Flamengo, que ele sente saudades da nação. Jorge Jesus hoje, ele tá sendo um pouco preterido sobre alguns diretores, a torcida que não tem visto um futebol vistoso pelo Benfica, né? E tudo isso dá-se devido àquela situação que foi criada, né, uns anos atrás, em que o Jorge Jesus saiu do Benfica para atender um pedido do seu pai, que era torcedor do Sporting. Então ele foi para o Sporting, a torcida se sentiu traída, mas assim, não está sendo muito bem visto a permanência dele, a equipe na frente da equipe do Benfica. E o Jorge Jesus, que tem seu coração voltado aqui para o Brasil, para o Flamengo, né? Eu tenho um amigo que mora lá em Portugal, que joga lá também, e ele observa muitos noticiários sobre isso. Estive falando com ele, ele falou que realmente a torcida do Benfica, a maioria não quer que ele continue à frente da equipe. Então, assim, possivelmente nós teremos Jorge Jesus em 2021 agora à frente da equipe do Flamengo. Ele que já deixou vontade, né? Já desejou, né? A vontade de vir, né? Já sentiu o desejo de vir para o Brasil com sua família. Isso é muito importante, acredito, com a volta do Maracanã, né? Com essa vacina já da Covid aí, sendo as pessoas vacinadas, a torcida irá lotar o Maracanã novamente, e nós vamos ver a galera gritando, olê, 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 mister, mister. Isso é fascinante para ele e para nós também que amamos o futebol, né? E o futebol que o Jorge Jesus produz para nossa equipe. Beleza, galera? Essas são informações do nosso Flamengo nesse dia de hoje. Divulga aí pra galera, inscreva-se no canal, adicione no Instagram, no nosso perfil. Galera, e
para que nós possamos trazer mais informações do mais querido do Brasil para vocês. Valeu, galera? Uma boa noite para vocês. E ó, não poderia deixar de cantar a musiquinha para terminar o nosso vídeo de hoje. A tão musiquinha. Esse é o nosso segundo hino. É o segundo hino do Flamengo. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Galera, vá por ele! Saudações rubro-negras, fiquem com Deus. Boa noite!